do altar da família Betel com o Espírito Santo, que representa o Cordeiro de Deus nessa geração dentro de nós, amém? Então, quando nós decretamos assim, você vai sair daqui hoje diferente, nós decretamos isso, nós falamos isso por um motivo. A palavra de Deus está escrito assim, ó, conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. E todas as vezes que estamos em um culto, que adoramos a Deus, que nos voltamos para o Senhor, todas as vezes que nós somos expostos à palavra de Deus, nós estamos sendo expostos à palavra. E a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus é a verdade que transforma. E eu quero compartilhar hoje algo muito precioso da parte de Deus contigo. E o tema da palavra de hoje é adoração transformadora. Repete comigo, adoração transformadora. Amém? Mas antes de começar a trazer um entendimento dessa adoração transformadora, eu quero ler contigo Números capítulo 6, versículo 24. Esse conjunto de versículos, ele é conhecido entre nós, a Igreja de Cristo, como a bênção apostólica. E realmente é uma bênção apostólica, porque ela libera um decreto, que é a vontade de Deus para o seu povo. E olha só o que está escrito aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. No 27 está escrito assim, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Agora vamos transferir essa mesma bênção, essa mesma palavra para os dias de hoje. Não existe uma palavra no passado, uma palavra de Deus no passado, uma palavra no presente e uma no futuro. A palavra de Deus simplesmente é além do tempo, amém? E olha só, vamos transferir essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje. O Senhor te abençoe e te guarde no coração de Jesus Cristo. O Senhor faça resplandecer o rosto de Jesus sobre ti e te conceda graça. Jesus é graça sobre graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz de Cristo que resplandece o entendimento humano, que extravasa, que excede a nossa mente, ou seja, a paz que está dentro de nós, que vai fluir do nosso interior como um rio de águas vivas na vida de todas aquelas pessoas ao nosso redor, amém? E no versículo 27 está claro, assim vocês invocarão o nome de Jesus, porque em Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, e salvação é paz. Então, o que nós estamos profetizando durante todo o mês de novembro é Jesus Cristo sobre nós, sobre as nações da terra, sobre a nação de Israel, sobre a igreja de Cristo, sobre a família Betel, sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre o nosso futuro. Nós estamos vivendo uma ação para decretos. Uma ação de transformação, ou seja, uma ação onde o Espírito Santo flui e nos transforma de dentro para fora. Aleluia? Então, queridos, como igreja, nós devemos permanecer sempre em ações de decretos. E nós temos aprendido nos últimos cultos que as nossas palavras, elas têm poder. Poder para a vida e poder para a morte. E por que é tão importante a gente liberar decreto? Porque são os nossos decretos que vão desfazer, desarticular, destronar todas as armadilhas do inferno contra o nosso futuro, em nome de Jesus. Tem filho de Deus aqui? Amém. Tem filho de Deus aqui? Amém. Então repete comigo, vai assim, eu sou em nome de Jesus, filho de Deus. Aleluia. Entenda, você,
através de Jesus Cristo, é filho de Deus. Você tem responsabilidade, você tem direito, você tem uma herança como filho de Deus em Jesus Cristo. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Preste atenção. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, vírgula. Então, quando nós pecamos, quando nós vivemos no pecado, nós não somos os filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Nós pertencemos ao diabo por conta do nosso pecado, mas a partir da nossa redenção, a partir do nosso arrependimento, a partir da nossa confissão e decreto ao nome do Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós podemos viver isso aqui. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, ou seja, ele foi enviado, ele quem? Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deixa eu perguntar novamente, aqui tem filho de Deus? Então foi para isso que Deus te levantou, meu irmão. É para isso que Deus escolheu você, para chamar de filho e para fazer de você um desatador, um destruidor, um daqueles que vai intervir e vai desarticular as ações do inferno na tua vida e no futuro da tua casa. Se você crê nisso, diga amém. Jesus nos enviou a pregar o seu evangelho. Eu acredito que nenhum de nós aqui tenha essa dúvida. Olha, será realmente se eu fui enviado para pregar, para falar sobre Jesus? Sim, meu irmão, todos nós fomos escolhidos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos. E com a identidade de filho, além da herança em Cristo, vem a responsabilidade. Amém? E quando nós nos colocamos na condição de filho de Deus, começamos a pregar o evangelho, nós recebemos a autoridade de Jesus, ou seja, nós no mundo espiritual, quando estamos em ação de decreto, pregando o evangelho, nós temos a autoridade de filho. Quem entende diz amém. Projeta para mim a frase aqui, mídia, por favor, se possível. Ser filho de Deus é ser igreja de Cristo. Quando eu entendo, quando eu aceito, quando eu não negocio, eu tenho um entendimento que sou filho, eu tenho um entendimento que eu devo ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, querido, é a instituição mais poderosa na terra, é a instituição que tem poder para abalar o mundo espiritual, porque a igreja de Cristo, ela não é composta por religião, por pessoas em religião. A igreja de Cristo, ela é formada por filhos com avivamento, com autoridade e com um destino profético estabelecido pelo Pai, antes mesmo da criação do universo. Essa igreja, a igreja de Cristo, somos eu e você. Quem concorda, diga amém. Então o que a igreja fala, meu irmão, ela tem poder para a vida ou para a morte. Entenda, vou repetir essa frase mais uma vez. Nossas palavras são assinatura que nos prendem ao passado ou nos liberta para o futuro. As nossas palavras são assinatura que nos prendem ao passado ou nos liberta para o futuro. Tem alguém preso no passado aqui? Fala assim, eu não estou preso ao meu passado. Em nome de Jesus. Amém? E se alguém estiver preso ao passado, através de alguma amargura, através de uma legalidade, de um pecado oculto, que você seja liberto agora, através da ação do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que a palavra, que o poder do Espírito Santo venha sobre você, e te faça filho de Deus, agora, em nome de Jesus. Fala amém para concordar em nome de Jesus. E essa assinatura, queridos, a assinatura, ou seja, as palavras que liberamos, ela tem que acontecer agora. Essa assinatura que nós liberamos, para nos prender no passado, ou nos libertar no futuro, ou melhor, nós vamos liberar a assinatura, para nos libertar no passado, para promover o nosso futuro de maneira brilhante em Cristo Jesus, ela só pode ser feita agora. Nós não temos a condição nenhuma, nós não temos nenhum
nenhuma ação, nós não temos poder para voltar o tempo e mudar o nosso passado. O que aconteceu, para o bem ou para o mal, está no passado. Quem tem poder para alinhar o nosso passado e nos libertar? É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus. Então, para isso, nós temos que ter a ação de decreto, de liberar palavras de vidas, palavras de arrependimento, palavras de confissões. Nós temos que liberar perdão, pedir perdão. Nós temos que clamar pela paz de Jesus em nossas vidas. Nós temos que liberar decretos de adoração na sala do trono do Cordeiro de Deus, porque isso é o que vai alinhar o nosso passado, vai remover as legalidades que dão poder para o inferno atuar no nosso presente, e nós vamos também, através de um presente alinhado, nós vamos transformar nosso futuro. Sabe aquela armadilha que o diabo tem para atacar nossos filhos, para trazer morte prematura, para estender miséria, necessidade, para trazer frieza, apostasia, desistência? Elas acabam agora. É no presente que nós vamos interromper as águas turbulentas da morte que estão fluindo. Vão chegar aqui no presente. Essas águas que estão tentando ultrapassar para arrastar e destruir nosso futuro, elas vão prender, elas vão retroceder e vão se juntar nas águas do mar do esquecimento, através do nome e no poder do sangue de Jesus. E o nosso futuro será escrito segundo a vontade de Deus, segundo os seus decretos, segundo o seu poder. Esse futuro que está sobre nós, ele é sobrenatural, ele é brilhante, porque é assim que é a vontade de Deus para cada um de nós. Se você crê, diga amém. Amém. E nós também aprendemos nos últimos cultos que nós precisamos de transformação. Lembra da encenação que a gente fez aqui com a jarra e com a taça e a água? A taça representava a nossa alma, a nossa mente, que estava tão ocupada, tão cheia das coisas do mundo, que tudo o que Deus fala, que tudo o que Deus revela, que tudo o que Deus traz, não encontra espaço, porque nossa alma está cheia. E que a palavra de Deus, que a oração, que a adoração, que a unção que quebra o jugo, emanada pelo Senhor sobre nossas vidas, é o que purifica, é o que limpa, é o que deixa a nossa mente vazia, para ter espaço dentro de nós, para Jesus trabalhar. Quem lembra disso? Essa transformação, querida, é um processo chamado cura, que acontece todos os dias, e embora pareça algo repetitivo, todo culto dá a impressão que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É Deus não deixando você se esquecer, é Deus trazendo para você cura, trazendo para você a perseverança com o seu poder, para transformar o teu interior através da fé. Deus nunca desistiu de você, Ele te ama desde a eternidade passada, Ele te ama para a eternidade futura, e Ele está determinando todo esse tempo presente, para você deixar Ele agir. Ou seja, como é que eu deixo Deus agir? Quando eu mergulho na sua presença com fome e sede. Quem entende, diga amém. Amém. Nós precisamos de uma transformação na alma, porque com as palavras que vamos liberar, tem que mover o nosso futuro para melhor, para o bem, para a luz. Dos nossos lábios não pode sair palavra de maldição, dos nossos lábios não pode sair palavras para dar legalidade para o inimigo matar. Nós temos que abençoar. Fala assim comigo: eu tenho que abrir a boca para abençoar. Número 6:24, dentro do decreto do mês de novembro, está o versículo que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Quantas vezes você abriu a boca essa semana para repetir essa frase? Quantas vezes você derramou esse decreto na vida de alguém? Ah, querido, eu tenho praticado isso no meu dia, eu tenho ensinado isso aqui, mas eu tenho colocado muito em prática, e as pessoas têm feito parte do meu dia, e eu tenho chegado para elas e tenho falado assim: ó, Deus te abençoe. Quando eu libero isso, eu estou compartilhando algo que está dentro de mim, porque se eu não liberar sobre a vida das pessoas que vão fazer parte da minha vida, do meu tempo, do meu dia, a bênção de Deus que está dentro de mim, em algum momento eu vou liberar maldição.
Então, para que eu não esqueça, eu tenho que ter o hábito de falar: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bom dia, Deus te abençoe. Oi vizinho, oi vizinha. Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Fez uma ligação, respondeu uma mensagem no WhatsApp, interagiu na rede social, teve gente envolvida? Deus te abençoe. Por que isso? Porque você está dando o que tem dentro de você. Você está dando a bênção de Deus que está aí dentro. Você está multiplicando ela na vida de mais alguém. E nós só podemos dar o que tem dentro de nós. Quem entende isso, diga amém. Amém. E as bênçãos do Senhor, meu irmão, ela vem junto com proteção. A bênção do Senhor, ela nos protege totalmente no coração de Cristo. Essa bênção, ela é a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa bênção, ela produz avivamento na alma. O que é avivamento? Quando nós falamos avivamento em relação à igreja, muitas pessoas já ligam logo com aquele movimento, que é a igreja vindo, se reunindo, aqueles cultos enormes, aquele culto que dura 10 dias, aquele culto que milhares de pessoas se rendem ao Senhor Jesus. Isso é avivamento? Sim, mas o avivamento não se resume só nisso, no movimento da igreja. O avivamento é principalmente vida de Cristo dentro dos nossos corações. A palavra avivamento vem de vida. Cristo vivendo em nossos corações. A vida de Cristo, a vida abundante, conquistada na cruz do Calvário, dentro de cada um de nós. Quem entende, diga amém. Está cheio de gente, meu irmão, precisando de transformação. Sabe por quê? Porque suas almas estão mortas. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, mas fala com autoridade, se prepara, respira fundo, fala assim: Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, que haja vida em sua alma. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. O avivamento é coração grato, que se rasga diante da presença do Pai, para adorar. Outro dia eu falei aqui no culto que tem algumas pessoas que não gostam do momento de louvor no culto. O culto começa às 18h30, ou seja, o louvor começa às 18h30. Então tem algumas pessoas que saem de casa às 19h, para vir para o culto. E não é porque está ocupado não, algumas vezes, raras são as vezes que aconteceu alguma coisa, o pneu do carro furou, aconteceu algum imprevisto que impediu ela de sair com 1 hora de antecedência para chegar no culto. Algumas vezes a pessoa se atrasa no culto porque ela tem no coração: eu não gosto do louvor. A pessoa fica lá fora, sentada na igreja, ela passou o dia inteiro lá na casa dela assim, ó, com o celular. Passando, vendo vídeo e enchendo a mente de bobagem. Aí vem para o culto para o Espírito Santo limpar, para Deus colocar o vinho novo. Mas ela chega aqui na hora do louvor, ela, em vez de desligar a vida aqui, ela continua envolvida com o mundo lá fora, porque ela não é capaz de passar 30 minutos do seu domingo cantando um louvor e se prostrando diante da presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto sobre a vida de todos que estão ouvindo essa palavra, que todo o cativeiro do inferno na mente, que tem roubado a oportunidade de você adorar, de você chorar, de você se render, de você cantar louvores na presença do Senhor, que toda e qualquer armadilha, que todo e qualquer grilhão do inferno sobre a tua vida seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu aplico o sangue do Cordeiro sobre a tua alma e que te faço a partir de agora, com a autoridade do Espírito Santo, um adorador que se encontra com Deus a partir deste momento. Em nome de Jesus, você diz? Amém. É exatamente, meu irmão. Nós estamos num culto em que nós vamos sair daqui diferentes, porque nós vamos ter uma ação de decreto para transformar a nossa vida através da adoração. O tema do culto hoje é adoração para transformação. Diga amém. Adoração transformadora. E nós vamos aprender com o rei Davi, um dos maiores adoradores na Bíblia, e porque ele nos ensina a ter uma ação de adoração que vai transformar a nossa vida pelo Espírito Santo. O rei Davi,
ele é exemplo de adoração transformadora. E nós vamos ver isso aqui, por exemplo, no Salmos de número 51, a partir do versículo 10. Veja comigo. Olha só o que o adorador que tem o coração segundo a vontade de Deus, um coração que é exatamente a vontade de Deus, diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha só o que ele está pedindo, olha só o que ele deseja diante de Deus: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Primeira coisa, querido, observando esses versículos e aprendendo com um adorador: Deus purifica nosso coração pelo sangue de Jesus, através de sua palavra com o Espírito Santo. Quando há unidade da palavra de Deus e o Espírito Santo, a nossa alma é transformada, nosso espírito é transformado, é purificado. Quem crê, diga amém. Outra coisa, o salmista diz, pedindo ao Senhor: não me retire da tua presença, nem retire o teu Espírito Santo de mim. Sabe o que isso traz para nós? Um entendimento de que Deus jamais desiste de nenhum de nós. Deus não desiste de você se você não desistir dele. O Espírito Santo, inclusive, é ele quem nos encoraja. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é encorajador. Então, naquele dia que você está fraco, naquele dia que você está frio, meu irmão, está sem força nenhuma para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus, e que para muitos aqui é quase 100% da sua vida inteira, é quase 100% de um dia, fala assim, misericórdia. Para você que vive nessa apostasia, abre tua boca e fala: Espírito Santo, me dá coragem para fazer a tua vontade, não desista de mim em nome de Jesus. Outro ensinamento, observando esses salmos de Davi: Deus restitui e sustenta a nossa alma. Como? Com a alegria da salvação. Meu irmão, você precisa alegrar a tua alma, porque a tua alma está salva. É algo que está dentro de você. Você é filho de Deus. Se você já confessou Jesus, se você já mergulhou nas águas do batismo, e você não quer padecer na vontade do inferno, ou seja, você não quer morrer, você não quer matar a tua alma no fogo do inferno, então você precisa ter dentro de você todos os dias a alegria da salvação. E isso é acesa e é renovada com a adoração. Diga amém. A alegria da salvação, ela vai te levar a obedecer com um coração grato. Quando você tem na tua mente o entendimento: olha, eu tenho muito motivo para ficar triste hoje, mas eu tenho um motivo para me alegrar, e esse motivo é: sou filho de Deus, a minha alma está salva por causa do sacrifício de Jesus. Então, meu irmão, deixa problema, deixa dificuldade, não fica mastigando veneno, alegra a tua alma e comece a buscar em Deus a solução para o problema, para a angústia, para a dificuldade. Cospe fora o veneno, a amargura que está roubando o teu coração de Cristo aí, e se alegre em Cristo. Se você entende, diga amém. Por que isso? Porque você tem um destino profético, você tem um objetivo a cumprir, como o salmista diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Alguém já está, é que nessa geração agora é difícil isso acontecer, mas acontece. Mas alguém aqui já ficou perdido dentro da cidade, estava indo para o endereço? Ontem mesmo eu fui para um sítio ali em Arujá, lá pertinho, do lado do nosso sítio do encontro, e o GPS simplesmente pulou fora, falou para mim assim: ó, se vira.
sem internet, sem GPS, eu fiquei preso. Aí eu parei o carro e pedi uma informação para uma pessoa. Moço, o senhor sabe me informar onde fica tal sítio, assim, assim, assado? Sabe o que ele falou? Ah, sei sim, é para lá. E eu, continuei. Aquele homem me ensinou um caminho, só que ele não conhecia o caminho. Eu continuei perdido. Sabe qual é o meu destino profético? Sabe qual é o teu destino profético? Ser um filho achado no Pai. O teu destino profético é ser um filho achado na glória do Pai. Então a gente só pode ensinar um caminho quando nós sabemos, quando nós o conhecemos. E se você está perdido, você não vai ensinar o caminho de Jesus para ninguém. Então você precisa ser um filho achado em Jesus, diga amém. E isso só é possível, meu irmão, quando a tua alma se encontrar com a palavra de Deus. Fala assim comigo, a palavra de Deus é a verdade que salva, que cura, que transforma a minha alma. Amém? Isaías 55, 7. Eu preciso ler isso aqui para você. Precisamos ler isso aqui junto para aumentar o nosso entendimento e a gente sair daqui realmente transformado, porque essa palavra aqui é a verdade que liberta. Amém? Então deixa a tua alma ser exposta na palavra que é a verdade. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Sabe o que é isso aqui? O filho perdido. Ele precisa se voltar para Deus. E esse filho perdido só vai encontrar o caminho do Pai se um filho achado mostrar para ele o caminho. Não dá para achar um caminho se não for indicado, se não houver o caminho, a convicção de um caminho certo. E o salmista fala que o meu coração sustentado no espírito pronto a obedecer, com a alegria da salvação e com a gratidão na alma, eu vou dar direção para os que estão perdidos, andar comigo no mesmo caminho na direção de Jesus, amém? Versículo 8, pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Olha só, que coisa interessante. Você está vendo aqui, Isaías capítulo 55, versículo 8, na versão NVI. Você está vendo essas duas aspas aqui? Ela indica que é Deus falando na Bíblia. Amém? Algumas traduções têm em vermelho, tem um destaque. Mas eu quero que você entenda, aqui no versículo 8, quem está falando é Deus. Quem está falando? Olha só o que Deus fala para você. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O pensamento de Deus, querido, não está no mesmo nível que o nosso. Nosso pensamento está nesse nível. O pensamento de Deus está infinitamente mais alto que os nossos. Os planos, os sonhos, a visão, tudo de Deus é maior do que nós. Amém? Versículo 10. Preste atenção que isso vai alegrar teu coração. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Viu porque você vai sair daqui diferente hoje? Você vai sair daqui com muita alegria e vai ser conduzido nessa terra com a paz de Jesus dentro de você.
os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Quer dizer, onde você passar, meu irmão, o ambiente vai ser influenciado pela presença de Deus que está na tua vida. E todas as árvores do campo baterão palmas. Quando você passar, meu irmão, e você estiver naquele dia quente, naquele dia de céu aberto, e você vê as árvores balançando, entenda uma coisa, elas estão aplaudindo a presença de Deus que você está transportando. Você é um filho de Deus, você é aquele que excede a paz de Cristo de dentro de você, e até as árvores aplaudem quando você passa. Se você entende isso, diga amém. Elas não estão aplaudindo você, elas estão aplaudindo a transformação que Deus está fazendo através da tua vida. Alguém se alegra com isso aí, em nome de Jesus? No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o nome do Senhor. Essa transformação, esse avivamento, esse abalo que vai acontecer nas regiões, quando você passar, vai fazer a glória do nome do Senhor Jesus subir aos céus. Tudo isso porque você decidiu obedecer a palavra de Deus. Quem concorda, diga amém. E nós sabemos, queridos, depois de ler esse texto, meditar nas Escrituras, nós sabemos que o próprio Jesus é a palavra de Deus, amém? E Jesus, ele foi enviado para ser a palavra de Deus com autoridade. O que Jesus fala? Olha, em meu nome, vocês curarão enfermos, fala amém. Vocês expulsarão demônios, vocês curarão os feridos, vocês ressuscitarão mortos, vocês mudarão ambientes de trevas para luz. Tudo isso, querido, nós podemos fazer em nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que a palavra que sai dos nossos lábios é palavra de adoração, é palavra de autoridade, é palavra de vida. Tudo isso no nome de Jesus. Ou seja, quando você abençoa, quando você decreta vida, você está liberando a essência do próprio Jesus, que é o Filho de Deus, que é aquele que tem autoridade e que a missão dele é destruir as obras do inferno. Quem entende? E quando nós estamos posicionados em decretos, nós somos a igreja. Quando nós nos posicionamos para aprender, para ensinar, para compartilhar Jesus, nós estamos sendo a igreja. A igreja de Cristo não é só o ajuntamento de domingo. A igreja de Cristo é você e as pessoas que concordam contigo, que dizem a mesma palavra, que amam o mesmo Jesus, que você, lá no ambiente do teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua escola, onde você estiver durante a semana. A igreja de Cristo, ela não é o ajuntamento de crentes no culto de domingo. A igreja de Cristo é a presença de Deus transportada por você, onde quer que você esteja, durante toda a semana. Quem entende isso, diga amém. Aí o nosso destino profético é esse. Então, Salmos 51, 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Quando você prega Jesus, com palavras, com ações, com presença, você está decretando vida sobre almas. E sabe o que isso significa? Você está vivendo uma adoração transformadora. O que é adoração? Eu sei que vocês já sabem. Sexta-feira nós vivemos um tempo tão gostoso, tão maravilhoso diante de Deus, que foi uma vigília. E lá nós adoramos a Deus muito, mas muito mesmo. Em um ambiente de comunhão, vieram pessoas de outras igrejas. Fomos ministrados pela companhia Jeová Nissi, que trouxe uma peça falando sobre distração. Foi tremendo. Ali foi um tempo de adoração.
E nós fizemos aquele tempo para agradecer Deus, porque Ele revelou, Ele confiou à família Betel, até aqui, 2 louvores. Fala assim comigo, 2 louvores. 2 louvores, queridos, que juntos já estão alcançando a casa das 400 mil visualizações no YouTube. Atrás dos Filhos Perdidos, chegou hoje a marca das 263 mil visualizações. E o outro louvor, Mergulhando na Graça, está mais, se eu não me engano, 115 mil. Eu vi também no Spotify, o Mergulhando na Graça está em 115 mil reproduções. E o Atrás dos Filhos Perdidos passou a casa das 345 mil reproduções. Ou seja, Deus confiou a nós uma ferramenta que nasceu aqui, nos cultos, na mesa do discipulado, nas nossas conversas, que está alcançando milhares de pessoas em todo o mundo. Isso, querido, é o propósito, é o destino profético que Deus tem para nós como igreja. Como família Betel, nós nascemos para ser uma igreja de nações. E algumas vezes é difícil entender. Poxa, mas como é que esse louvor alcança? Eu nunca entrei no YouTube nem no Spotify para reproduzir o louvor. Tem uns que falam assim, eu não tenho paciência de ouvir tudo. Ah, meu irmão, enquanto você não tem outros que aí fora que estão tendo a vida transformada. E eu não falo assim, te acusando ou te dando bronca. Eu estou querendo advertir você, para que você não se distraia. Deus está dando na tua mão a oportunidade de ser um instrumento para a glória dEle, nesta geração, para alcançar pessoas do mundo inteiro. Ah, pastor, mas eu faço as coisas, ninguém aplaude, ninguém elogia, ninguém traz um presente para mim, meu irmão. Deus vê. Deus se alegra, Deus elogia. Aquele que precisa ver, está vendo tudo o que você está fazendo, toda semente, todo e qualquer trabalho que você opera no reino de Deus, Deus tem visto, e é Ele quem traz o galardão sobre você. Quem crê, diga amém. Então, queridos, adorar é obedecer. Repete comigo assim, adoração é obediência. Quando você obedece, quando você anda no princípio, quando você anda na palavra, quando você anda no propósito, você está adorando ao nome do Senhor Jesus. E sabe o que repercute no mundo espiritual? Sabe que tipo de ação é essa? É a ação de adoração transformadora. Fala assim comigo, obedecer os princípios da palavra de Deus é adoração transformadora. Por exemplo, quando você gasta tempo do teu dia. Como assim, pastor, gastar tempo do dia? Quantas horas você fica nas redes sociais todo dia? Cutuca teu irmão e fala assim, ó, presta atenção lá. Vê se ele está com o celular na mão aí. Envergonha ele, fala assim, ó, isso aqui não é, você não está prestando atenção na palavra não, vai. Fala assim, aprenda a gastar o teu tempo na hora certa. Meu irmão, culto não é lugar para você gastar tempo com coisa lá fora não. Culto é a oportunidade que você tem de entregar uma adoração que vai transformar alguma coisa dentro de você. Amém? Eu não estou dando bronca não, eu estou ensinando. Ah, eu não quero, não largo meu celular, problema seu. Ninguém vai tomar teu celular. Eu não vou orar para queimar, para o teu celular queimar. Não é isso, querido. Você precisa entender algo. Fala assim comigo, eu preciso entender algo. Quando você gasta tempo, não é com rede social, nem com série, nem com futebol, nem com lazer. É quando você gasta tempo com oração e leitura de Bíblia, você está adorando Deus. Por favor,
Me perdoe se eu estou sendo repetitivo ou se eu estou me tornando chato. Mas é preciso mudar alguma coisa dentro de você hoje. Fala assim comigo. Quando eu gasto tempo em oração e leitura da Bíblia, eu estou vivendo uma adoração transformadora. Entendeu? Outra coisa. Quando você traz uma oferta no altar da casa de Deus, quando você cumpre o princípio do dízimo, você não está apenas plantando uma semente aqui no teu presente, que vai decretar a provisão de Deus no teu futuro. Quando você traz o dízimo, a oferta, a primícia no altar, para não faltar mantimento na casa de Deus, você está plantando uma semente que vai ecoar no teu futuro. Quem entende isso, diga amém. Mas não é só isso. Quando você traz uma semente, quando você faz uma oferta, quando você investe na casa de Deus, você está vivendo um tempo de adoração transformadora. Diga amém. Quando você, por exemplo, entra naquele momento de adoração, quando você liga um louvor. Eu vivo isso praticamente todos os dias da minha vida. Tem dia que eu faço isso no volante, eu subo os vidros do carro, me desligo lá fora, eu aumento o volume no alto, escolho aquela minha playlist de louvores e ó, vem cá Deus, enche esse carro com a tua glória. Tem dia que eu faço isso no meu quarto, tem dia que eu faço isso em alguns momentos da vida. Você já se ajoelhou, já se lançou e ficou chorando ali diante de Deus? Quem já fez isso? Isso aí é adoração transformadora. Então a pessoa pensa que é só cantar louvor, e cantar louvor com aquela voz de roxinol. O que é a voz de roxinol? É uma cultura, né? Porque eu sei que roxinol é um pássaro que canta bonito. Mas eu, por exemplo, tenho uma voz que quando canta não é aquela voz, sabe? Quando eu solto a voz aqui para ajudar o pessoal do louvor, eu só fico pensando, lá na live vai sair estranho. Eu nem tenho voz de cantor. Mas eu não estou falando de cantar, porque o nosso talento, por mais treinado e aperfeiçoado que seja, quando a gente canta música, ele não vai se resumir em adoração. O cantar música, ele faz parte da adoração, mas não resume a adoração. A adoração é todos esses exemplos que eu acabei de citar, mas a verdade que está dentro de você. Então quando você fecha a porta no teu quarto, você abre a Bíblia, você ora, você chora, você busca, você geme, você grita, você se alegra, você ri. Ah, meu irmão, isso aí é uma ação de adoração transformadora. Quem entende, diga amém. E Deus nos fez filhos, queridos. Fala assim, Deus nos fez filhos. E Ele nos fez filhos para nos salvar e nos transformar, para que nós multipliquemos a sua palavra aqui nessa terra. É por isso que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Presta atenção, tem filho de Deus aqui? Amém. Somos filhos de Deus, amém? Jesus vai voltar para resgatar os filhos de Deus que formam a sua igreja, aleluia? Agora pensa comigo, irmão. Se nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem de Cristo. E se nós somos a imagem de Cristo, nós somos a palavra de Deus nesta geração. Sim ou não? Jesus fala através de cada um de nós. Jesus usa você para falar do seu amor, para falar do seu evangelho, para consolar pessoas, para abraçar pessoas, para curar, para salvar almas. Amém? Alguém aqui já evangelizou alguém? Alguém aqui já ganhou uma vida para Jesus? Parou por quê? Mesma coisa que Jesus mais ama é fluir através da tua vida. E ser filho de Deus é ser igreja. E a igreja, ela ora, ela decreta, ela recebe pessoas todos os dias.
Quando isso acontece, a igreja cresce. Amém? Então Deus escolheu você para ser filho, para ser igreja, para ser a voz profética, para ser a palavra dele nessa geração. Jesus disse, o próprio Jesus disse assim: eu vou voltar para o Pai e vou lhes preparar um lugar. Jesus voltou para o Pai, ou seja, a palavra que foi enviada voltou para o Pai, amém? E vai voltar mais uma vez. Mas Isaías 55, acabamos de ler, que a palavra de Deus, ela só volta depois de cumprir o seu objetivo. Fala assim: eu sou filho, eu sou representante de Cristo, eu sou a palavra profética de Deus nesta geração. Quem quer voltar para o Pai? Voltar para o Pai é ir para o céu, para quem não entendeu ainda. Quem quer ir para o céu aqui? Você só vai voltar, meu irmão, depois que você cumprir seu objetivo. Se você fugir do teu objetivo, se você fugir do teu chamado, você vai ficar preso. Onde? Nas trevas que você se enfiou com a tua rebelião, com a tua desobediência. Porque adorar é obedecer. Obedecer traz transformação em nosso interior. Quem crê nisso, diga amém. Eu preciso, meu irmão, você precisa entregar sua vida, precisamos entregar nossas vidas em adoração o tempo todo. Mas por que, pastor? Porque a adoração transforma. Fala assim comigo: adoração transforma. No Salmo 115, versículo 16, fala que nós nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos. E um exemplo clássico é aquela pessoa que tem, por exemplo, o time de futebol como um Deus. Ele não tem mais nome, ele é o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, o santista, o flamenguista. Ele não tem mais imagem. As pessoas na região que ele mora não sabem nem o nome dele. Como é que é o nome do São Paulino? Qual deles? Ah, aquele lá. Por quê? Ele adora o time de futebol, então ele se torna semelhante ao Deus que ele adora. Quem está entendendo? Tem pessoas, por exemplo, que só amam dinheiro. Então ele abandona a mulher por dinheiro, ele abandona os filhos, ele abandona o casamento, ele se corrompe na empresa que trabalha, perde oportunidades, porque ele quer trapacear, quer ganhar dinheiro, ele gosta de dinheiro. Então, quando as pessoas lembram dele, vão lembrar de dinheiro. Vocês já viram que tem coach aí nas redes sociais, que ficam ricos vendendo curso para ensinar a ficar rico e não faz ninguém rico? O único que rico é aquele que vende o curso. Vocês já viram? Eu já. Então essas pessoas, quando querem ligar o nome dele à prosperidade, é só falar. Não vou falar nenhum aqui, que eu não quero atacar ninguém. Mas você sabe que tem pessoas que quando você ouve o nome dele, você só lembra logo de dinheiro. Sim ou não? Porque essa pessoa é uma adoradora de dinheiro. Nós somos filhos de Deus, diga amém. E quando nós adoramos Jesus, nós estamos reivindicando no mundo espiritual uma transformação, ou seja, que a nossa alma que está presa ao pecado, que está presa ao passado, que está preso àquelas coisas ruins, às trevas, que está presa ao velho homem, passe pela transformação de nos tornar filhos de Deus, ou seja, que haja luz na nossa alma, que a gente se torne parecido com Jesus em ações, em reações o tempo todo. A nossa adoração não transforma Deus. Repete comigo: a minha adoração não transforma Deus. Porque tem gente que pensa assim: olha, eu vou adorar Deus, para Deus mudar de ideia e me abençoar com um casamento, me abençoar com um emprego, me abençoar com um propósito, com um voto, com uma coisa boa. Meu irmão, a tua adoração não vai mudar Deus em nada. Quem entende? O que a adoração muda? O que a adoração transforma? Transforma eu,
transforma você. A adoração não transforma Deus. A adoração transforma o adorador, desde a identidade até a sua alma. Quem entende? Entenda isso aqui, olha, João 17:11. Olha que tremendo isso. Isso baseia, testifica tudo isso que eu acabei de falar. Não ficarei mais no mundo. Quem está falando isso? Fala assim, Jesus. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome. O nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Começamos o culto lendo a bênção apostólica que diz que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e te abençoe, te guarde. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a graça. Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Aí lá no versículo 27, assim invocarão o meu nome. É disso aqui que Jesus está falando. No capítulo 17 do livro de João, é conhecido como o capítulo da intercessão, porque Jesus ali, ele intercede, ele ora por ele mesmo, ele ora pela igreja, ele ora pelos discípulos, Jesus ora, e aqui ele está intercedendo diante do Pai, pedindo para que ele cumpra as promessas que ele deu através de Jesus. Olha só o que Jesus fala, Pai, protege-os em teu nome. Então, quando nós oramos, Senhor, abençoa ele, proteja ele de todo mal, em nome de Jesus. Por quê? O nome que me destes. É no nome de Jesus que nós mandamos o demônio embora. É no nome de Jesus que nós expulsamos a enfermidade. É no nome de Jesus que nós oramos para a pessoa ficar curada. Quem crê, diga amém. Ah, meu irmão, hoje eu fiquei tão feliz quando eu entrei ali no culto. A intercessão me abraçou e me ungiu e orou comigo. Eu já falei para eles assim, ó, Deus te abençoe. Porque aqui dentro tem bênção. Não é bênção do homem, é bênção de Jesus Cristo. E quando eu entrei na porta, a Carla falou assim, olha, eu preciso contar uma novidade. Para quem não sabe, nós temos orado, o pai da Carla, que é o pai da pastora Carlene também, ele estava doente. Posso falar tudo? Ele estava com câncer. Um homem forte, jovem, cheio de vida, simplesmente começou a sentir dores no abdômen e pronto, acabou o homem. Foram para o hospital, exames, diagnóstico, muito remédio forte, câncer. E quando foram ver, o corpo dele estava todo tomado. Família de crente. Quando aparece problema, o que a gente faz? Ora por mim, irmão. E nós estamos há mais de um ano orando e decretando. Eu e a minha família servimos Continuamos orando. O nome dele está aqui. Nas minhas orações pessoais, junto com toda a intercessão da igreja, com um monte de pessoas, nós temos orado há alguns meses, uns 6 meses o processo, né? Eu orei por ele e Deus mandou eu ir lá no hospital. Eu passei uma noite inteira com ele lá, cuidando dele e orando, levei óleo, ungi, orei, abençoei. Teve um momento que eu dei uma palavra e continuamos orando. E quando eu entrei ali hoje pela porta, todo domingo eu pergunto como é que está seu pai. E hoje ela falou, meu pai foi ao médico essa semana e o médico disse, ele está 100% curado. Glória a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é mérito da igreja, não foi mérito dos médicos. Foi mérito do poder do nome de Jesus, dos decretos, da oração, do clamor, de uma adoração que transforma, a adoração dos filhos, a adoração da igreja, os decretos da igreja, transformou o decreto que o inferno tentou trazer de morte para a vida.
O que era para ser tragédia, o que era para ser perca, o que era para ser desgraça, Deus está transformando em testemunho para o renome do seu nome, para a glória do seu santo nome nesta geração. Quem entende? E quando nós adoramos e somos transformados, nós vivemos isso aqui, ó. Protege por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Nós precisamos passar por uma transformação para nos adequarmos na presença de Deus, e isso só é possível através do nome de Jesus. Mas não é de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser por ritual religioso, não pode ser pela ação do homem, é pelo poder da glória do Pai, é pela misericórdia, é pelo nome, é pelo sangue de Jesus. Tudo isso está contido, escrito, explicado pela Bíblia. Quem entende, diga amém. E não pode ser de qualquer tempo, meu irmão. Preste atenção, olha aqui para mim que eu já estou terminando. Não pode ser de qualquer tempo. Como assim, pastor? Por exemplo, o decreto, a adoração que liberamos com fé, não pode ser no nosso passado. Como eu disse, nós não temos poder para voltar no nosso passado. E tem pessoas que falam assim: ah, no meu passado eu era adorador. Então não era pelo estado de que era e que mudou, porque quem era não é mais. Então não pode ser no teu passado. Ah, e também não pode ser no seu futuro. Ah, agora eu estou ocupado, estou numa correria aí, estou com os problemas, mas quando tudo ficar de boa, aí eu serei um adorador. Não vai ser assim, meu irmão. Não pode ser no seu futuro. Tem que ser agora. Fala assim comigo, tem que ser agora. Fala assim, tem que ser agora. Como é que nós vamos ensinar o caminho para o filho perdido, se nós estamos mais perdidos do que eles? Tem tudo a ver, meu irmão. Deus não faz nada sem planejar. E a igreja de Cristo, nós só vamos voltar para Ele, e só vamos ser um com Ele, na sua glória, na eternidade, depois que nós cumprimos nosso papel. E qual é o nosso papel? Ser a continuidade de Jesus nessa geração como igreja. Ser a igreja que é a igreja dos filhos achados para resgatar os filhos perdidos. É por isso que Deus nos deu o louvor aí, atrás dos filhos perdidos. Quem entende? Fala assim: eu quero ser um adorador agora, porque a tua adoração vai te transformar. João 4:23. Essa palavra foi passada para mim pela intercessão essa semana. E desde o dia que eu recebi essa palavra, e olha como essa palavra testifica a palavra Rema de 2026, viu? Eu comecei a meditar nesse capítulo de João inteiro. Eu li, reli, ouvi, mergulhei. E nesse versículo aqui que Deus deu para a nossa intercessão, que está escrito assim, ó: no entanto, está chegando a hora. Fala assim, está chegando a hora, vírgula, e de fato já chegou. Fala assim comigo, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E lendo esse versículo, querido, pela enésima vez, Deus me deu uma revelação e me mostrou tudo a ver comigo e contigo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Ou seja, já existe. O tempo é agora. Que tempo é esse? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
O Espírito Santo de Deus, querido, é a provisão de Deus para não nos deixar se afastar da verdade. O Espírito Santo habita em nós para nos proteger do mal, para nos proteger das vaidades, para nos proteger do mundo, para nos proteger das consequências do pecado. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando nossas almas decidem ser adoradores, o que devemos fazer? Nós temos que nos render ao Espírito Santo de Deus e mergulhar na palavra de Deus todos os dias. Quando nós fazemos isso, obedecer princípio é fácil. Você não vai ter problema nenhum, meu irmão, em entregar o dízimo. Você não vai ter problema nenhum em ficar tempos e mais tempos chorando na presença do Pai. Você não vai ter problema nenhum em ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus falou comigo, vai lá no hospital, leva um vidro de óleo e unge a cabeça do seu Carlos. Eu fui lá, passei a noite toda com ele, ajudei um pouco na dificuldade da família, ungi ele, deixei o óleo lá e falei, usa esse óleo aqui, você está curado em nome de Jesus. Vim embora. Eu obedeci. Foi eu? Não, foi Deus. É Deus quem faz. Se eu não tivesse obedecido, com certeza eu não teria recebido essa notícia tão agradável hoje. Uma notícia que tirou toneladas de peso, de grilhões, de medos da família, desses filhos que amam tanto o Pai. Quem está entendendo isso? Quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem lê a Bíblia, quem crê na palavra, quem identifica a Bíblia como a essência do próprio Jesus, não tem problema nenhum de viver isso aqui, ser um adorador em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo governa a tua vida, e a verdade que te move é a palavra de Deus é a verdade que liberta a nossa alma, o Espírito Santo é o poder que nos aviva, é isso que nos faz os adoradores que o Pai procura. Quem entende, diga amém. Sabe qual foi a boa notícia que o Espírito Santo me mostrou? É que o Pai não está procurando, o Pai está encontrando. Nessa igreja aqui tem adoradores que o Pai não está procurando, o Pai já achou. Nessa igreja aqui tem filhos achados no Pai. Fala assim comigo, eu preciso ser achado na glória do Pai. Quando o Davi, naquele salmo de número 51, que é um salmo de arrependimento, que é um salmo de adoração, que é um salmo de transformação, ele diz, não me afasta da tua presença, não afasta a tua presença de mim, coloca em mim um espírito disposto a obedecer, transforma o meu interior, e eu vou mostrar para os filhos perdidos o caminho da tua sala do trono. Davi estava vivendo exatamente isso que estou pregando agora, uma ação de adoração de quem foi transformado pelo poder de Deus. Toda vez que adoramos, somos transformados, e para nossa transformação ser completa, até alcançarmos Deus como um só, através de Jesus, nós precisamos ser os adoradores que o Pai não procura, porque a gente só procura algo que está perdido, e o Pai não está procurando, porque Ele nos achou. Fala assim, Deus me achou. Quem foi achado por Deus aqui, diga amém. Vai ficando de pé em nome do Senhor Jesus. Você que tem a convicção de que é um filho achado do Pai. Olha, pastor, eu estou com dúvida, eu acho que eu estou meio perdido. Não, meu irmão, você não está perdido, você está no culto, você tinha tudo para estar longe daqui hoje, mas você veio para o culto, você veio com expectativa, e você está saindo daqui hoje com uma semente da verdade plantada dentro de você. O Espírito Santo vai te abraçar de uma maneira que você nunca foi abraçado ainda. Se você crê, diga amém. É isso que Deus tem para você hoje, a transformação. E o Pai não vai mais procurar você, o Pai já te achou. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, e eu vou facilitar. Senhor, eis-me aqui. Sinaliza com tuas mãos para os céus, fala assim, Senhor, eis-me aqui, me ensina através da tua palavra, me ensina, através do governo do Teu Espírito Santo, a ser um adorador
em espírito e em verdade. Amém? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, como pastor desse rebanho, eu intercedo diante de Ti. Assim como Jesus fez em João capítulo 17. Ele intercede. Ele pede para que o Senhor nos batize com a Tua glória. Ele pede para o Senhor nos guardar. Ele pede para o Senhor ser um conosco através dele. Ah, Senhor, acende a Tua luz. A luz do Teu perdão, a luz do Teu sobrenatural, a luz da Tua glória na alma de cada um de nós, para que sejamos as lâmpadas, as lamparinas, a Tua luz nessa geração. Pelo sangue de Jesus, Senhor, perdoa nossos pecados. Pelo nome de Jesus, guarda nossas almas de toda a condenação do inferno. Que nenhum dos Teus filhos se perca, mas que todos sejam achados, e que nós possamos ser como Davi, cheio do Espírito Santo, possamos ser aqueles que, com a Tua presença, viver a experiência da atração. Fala assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero viver a experiência da atração. Que experiência é essa? É a experiência que Deus vai habitar dentro de você pelo Espírito Santo, e você vai atrair os filhos perdidos, e você vai ensinar o caminho a todos eles. Você vai ganhar vidas para Jesus, você vai falar de Jesus, você vai ser a palavra de Jesus, você vai abraçar pessoas, Jesus vai abraçar pessoas através da tua vida, você vai batizar pessoas com a imposição de mãos e com o teu decreto em nome do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, vai tomando posse, vai vivendo isso, porque Deus ainda procura uns adoradores, mas a maioria aqui, Deus já achou o teu coração. Como é que está teu coração hoje? Se você não tem certeza, sai do teu lugar, vem para o altar. Mas se você tem certeza que você é achado no Pai, levante as tuas mãos para o alto, comece a adorar Ele. Você não precisa ser aquele que espera da música, do louvor. Você pode oferecer a adoração genuína. Ah, pastor, hoje eu quero me arrepender diante do altar de Deus. Vem para o altar, se prostra diante deste ambiente, entrega, rasga o teu coração. Quem não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar, sai do teu lugar, vem entregar a tua vida para Jesus, renda-se a Ele, reconheça-o em público, que Ele é o único, o Senhor, Salvador, intercessor. Porque quando você faz isso diante da igreja de Cristo, Ele escreve o teu nome no livro da vida, Ele decreta salvação na tua alma, Ele proíbe o inferno de atuar na sua vida, porque você não pertence mais ao pecado, você não é mais filho do diabo, você passa a ser filho de Deus. Então eu pergunto, tem alguém aqui essa noite que quer ser filho de Deus, que quer se entregar para Jesus Cristo? Sem muitas delongas, sai do teu lugar, vem aqui para frente que eu quero orar com você, orar por você, e você vai sair daqui diferente. Ah, queridos, hoje é um culto especial, porque o Senhor está nos ensinando a viver uma adoração transformadora, e a adoração que nós queremos entregar para Jesus hoje é uma adoração que vai nos fazer entrar e permanecer num ambiente de transformação.